Olá, já estamos ao vivo, boa noite. Aguardando aí, nessa quinta-feira, dia 30 de julho, aguardando o pessoal aparecer. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa de hoje. Como é que estão? Pessoal começando a aparecer ali. Tudo bem? Me deem um oizinho para eu saber quem é que chegou, né? Como é que vocês passaram? Hoje aqui em Santana do Livramento é feriado, aniversário da cidade. Oi, Rony, boa noite. Aqui é feriado, né? Aniversário da nossa Santana do Livramento. Um aniversário frio, né? Num momento diferente. Estamos vivenciando situações diferentes, né? Hoje, o nosso papo, eu deixei meio em aberto, até se alguém quiser comentar algo, né? Na chamada eu deixei meio aberto, mas a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o impacto emocional da própria pandemia, né? Falar das fases que a gente vem enfrentando, ou que a gente está passando, que a gente vai passar, do ponto de vista emocional, como é que está sendo isso, esse impacto aí, a forma de administrar as formas, né? Não existe uma fórmula única, uma fórmula mágica que sirva para todas as pessoas, mas enfim, né? As possíveis formas de administrar esses momentos assim. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso, o impacto emocional da pandemia, né? Eu achei já há algum tempo atrás, logo que começou isso, um artigo interessante lá no El País de uma psicóloga, Pilar Jericho. O artigo está em espanhol, né? E na época eu salvei a imagem que vinha junto com o artigo, agora já não achei o artigo mais. Mas eu salvei a imagem e achei interessante para a gente conversar um pouquinho sobre as etapas que ela fala a respeito da pandemia, e são etapas que têm também muito a ver com o nosso processo até de luto, às vezes, né? Achei interessante a forma como ela colocou as coisas. Então, como é que vocês estão em relação a isso, né? O pessoal às vezes já está em muitos lugares surgindo mais casos de novo e a gente já está todo mundo meio estressado já, ninguém está meio aguentando mais muito, parece, né? A tendência a relaxar os cuidados às vezes, enfim. Então, a Pilar colocou tipo como é que chama aquilo? Um gráfico assim, né? Opa. E aí ela coloca no início disso, quando a gente tomou consciência de que tinha algo, né? Tinha um vírus na China. E aí ela coloca como a primeira fase a negação, né? Que é a primeira fase do luto, né? Isso não vai acontecer. Isso não pode acontecer. Quem é que sentiu isso? Isso não vai acontecer aqui. A gente esquece, né, que a gente está num mundo globalizado e que essas coisas surgem em todos os lugares. E parece que tem gente que até agora ainda vive nessa espécie de negação, né? Isso não vai acontecer. Isso não pode estar acontecendo, né? Não parece? Tem umas pessoas que ainda vivem assim, sentindo como se não fosse acontecer, como se não pudesse acontecer, como se fosse mentira, né? E ignorando, né, em função disso, cuidados mínimos, né? Então, essa é uma fase emocional, é um impacto emocional, né? Uma negação do que está acontecendo. Depois, o segundo momento ali, a segunda coisa que ela coloca é a raiva. Quem é que não passou pela fase da raiva, né? Em relação à pandemia, né?
pessoa pensa, por que que não fizeram alguma coisa antes? Como é que deixaram isso acontecer, né? Ou agora, né? Por que que as pessoas estão fazendo assim, funcionando desse jeito, se comportando desse jeito, né? Um sentimento de raiva é o segundo, né? E também no luto a gente vive isso, claro que o luto são 5 fases, né? 5 etapas do luto, mas esse é o segundo mês do luto, né? A raiva não pode. E às vezes isso vem junto um sentimento de agressividade, né? Forte. Por que que a gente tem esse sentimento de agressividade, né? Várias questões internas não trabalhadas nossas e também um processo natural do ser humano de sentir aquilo, né? Eu tinha uma situação, vivíamos nós, né? Quando eu falo eu estou me referindo nós como humanidade, tanto individualmente, coletivamente. A gente tinha uma situação relativamente linear, controlada, coisas que a gente sabia, coisas que a gente esperava que iam acontecer, ou enfim, né? Essa coisa que a gente imaginava que a coisa ia andar de um jeito, e de repente não, fomos frustrados, né? E aí vem essa raiva, esse impacto de que horror, né? E aí, por que que não fizeram antes? Porque e aí a gente começa a querer achar culpados, né? E se chega a acontecer algo, né, com a pessoa, ela fica indignada, né? Por que que não se fez algo? Por que que não, por que que isso está aqui? Quem é que fez isso? Quem é que, né? E aí a gente vê às vezes até quando há situações de a gente ter algum contaminado, a raiva em direção a ele, né? Também é um sentimento natural, mas que a gente precisa ficar de olho. E aí, outra etapa, né, que a Pilar colocou no coisa dele é no artigo dela, o medo, né? O que vai acontecer? O que pode acontecer? Por favor. E se eu adoeço? E se adoecem as pessoas que eu gosto? E se adoece? E se sou eu que levo a doença para alguém que eu amo, né? É essa etapa de medo. Boa noite, gente que está chegando aí. Então, eu vou atualizar aqui, né? A gente estava falando de um artigo que foi publicado lá no começo da pandemia toda, no Pilar Jericó, meu país, que era o impacto emocional da pandemia. Eu perdi o artigo, mas eu salvei a imagem e a gente pode conversar sobre ela. E ela faz uma referência quase como que as 5 etapas do luto, né? Mas ela muda para as etapas para a pandemia. Claro, um pouquinho mais ela fala, né? Além das 5 etapas. E aí, então tem esse reconhecimento que aconteceu no a negação, isso não pode estar acontecendo, isso não vai acontecer, não vai chegar até nós, e isso em todas as etapas, né? Desde antes do vírus chegar até o momento em que estamos com uma situação no país estabelecida e a gente fica com esse sentimento em relação à nossa casa, nossa individualidade, as pessoas que a gente gosta. Isso não vai acontecer. A raiva. Né? Por que, que ninguém fez nada antes? Né? A raiva em relação a quem tem, ao que aconteceu, da forma que chegou, enfim. Né? E aí o medo. Agora é o que a gente estava falando. O que, que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com as pessoas que eu gosto? Tu vê que a gente sempre pensando em coisas que não estão ainda necessariamente acontecendo, ou se estão acontecendo, são coisas absolutamente fora do nosso controle, né? Mas a gente sente porque nós somos humanos, as emoções fazem parte, né, da nossa vida, da nossa estrutura psicológica, e a gente precisa saber como enfrentá-las, né? E aí a outra etapa é a aceitação. Mas é aquela questão da pessoa assim, estou triste, né? Reconheço que isso está acontecendo e eu me sinto vulnerável. Né? É um sentimento de vulnerabilidade. E aí a gente, né? A gente tem que enfrentar isso e reconhecer. É um reconhecimento. A doença, a situação está sim, está aqui, está na minha frente e eu vejo.
né? Até do ponto de vista sistêmico, né, a gente pode pensar, né? Porque a gente tem essa dificuldade de ver a doença, a gente fica nessas etapas anteriores de negação, doença ou a possibilidade da doença ou a situação do vírus, né? A gente fica na negação, na raiva, no medo, mas o olhar para e identificar isso está acontecendo e eu tenho medo, eu tenho raiva, ou já passei dessa fase e agora eu estou triste, eu me sinto vulnerável. Não é mais uma questão de ter medo, de ter raiva, eu aceito a situação. A partir desse momento que eu olho, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer no meu ambiente familiar, isso pode acontecer com as pessoas que eu gosto, ou isso está acontecendo, isto já aconteceu, porque às vezes, mesmo já tendo acontecido, a gente segue nesses processos de negação, de raiva, de medo, e não entra nessa fase do acontecer, que é olhar para a realidade como ela é, né? Essa coisa que a gente sempre fala de ver o que nós temos e não aquilo que a gente gostaria. Então, eu tô triste, eu me sinto vulnerável. E a partir daí, né, a Pilar coloca que a gente pode adquirir novos hábitos e quem sabe até algo de confiança. Porque quando eu aceito que há algo, né, uma concordância, na verdade, com algo que eu não tenho essa possibilidade de modificar, algo muito maior que eu, né, uma força que avassaladora, na verdade, né, uma força avassaladora. Então, daí, a partir daí, eu posso criar esses novos hábitos. Quais são os hábitos que eu posso criar, gente? Quais são os hábitos que vocês estão criando? Quem está criando novos hábitos, né? Quem quiser colocar aí. Quais são os hábitos que vocês estão criando? Um primeiro hábito importante, ó, porque assim, ó, nós todos estamos perdendo algo nesse momento, né? Os que menos estão perdendo, vamos dizer assim, estão perdendo um estilo de vida diferente, a forma como vinha vivendo antigamente, não dá mais para manter, né? A gente está sendo obrigado a parar. Os que mais estão perdendo, né, dentre nós, estão tendo, além dessa perda, as perdas financeiras, as perdas emocionais intensas, de vidas, perda de vidas de pessoas que a gente gosta, que estão se transferindo para um outro, para o plano espiritual, para quem entende a vida dessa forma, né, que estão, enfim, estão sendo acometidas de uma doença, às vezes perdas importantes do ponto de vista emocional mesmo, a gente se dá conta das nossas crenças, dos nossos valores. Então, é um processo de luto para todos nós, né? Mas mesmo dentro disso, é importante a gente adquirir novos hábitos. E aí é quando começa a curva a subir, né? Essa curva do impacto emocional. E daí é quando eu me cuido, e dentro desse processo de me cuidar, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Me cuidar, né? Cuidar do entorno, ela colocou aí, eu me cuido, vejo a oportunidade de aprender, ajudo a outros, confio naquilo que está acontecendo. Olha que forte isso, né? Confiar no que está passando. E aí, como é que eu posso me cuidar, né? Como? Tem várias formas da gente se cuidar, né? Desde a questão do cuidado físico, cuidados básicos, né? Olha, o Regis, né? Colocou aqui, eu achei bem legal isso que ele está colocando. Estou colocando mais a mão na terra. O que mais vocês estão fazendo aí, quem está agora criando novos hábitos? Isso é importante, ó. A gente tem plantado, né? Tem mexido mais com a terra. E esse estar em contato com a terra é muito importante, porque é a natureza, é a fonte da nossa vida. Nós somos natureza, né? Mas a gente se esquece disso. A gente se esquece da nossa origem. E ali a gente se alimenta, né? Então, essa coisa do contato mais com a natureza é uma forma muito, muito positiva de se cuidar, seja plantando, né? Seja cuidando de plantas, seja entrando em contato, né? Mínimo que seja. O banho de sol, gente, a gente sabe que a vitamina D é uma coisa importantíssima, né? Ah, não pega sol na minha casa.
Em algum lugar, um cantinho deve dar para pegar um sol, porque o sol é super importante. A gente precisa dele, né? Produção da vitamina D que faz coisas maravilhosas no nosso organismo. Então é necessário a gente ter esse tempo para o sol. Atividade física é um outro jeito de se cuidar, né? E aí, sei que às vezes os espaços ficam mais restritos, mas é necessário a gente achar esses momentos, né? Os pensamentos positivos, cuidar com esses pensamentos repetitivos e catastróficos que nessas horas a gente pensa, né? Porque é muito comum a gente ter pensamentos repetitivos e catastróficos. Vai acontecer uma coisa horrorosa, e agora o que vai ser de mim? E agora o que vai ser da minha família? E agora o que vai ser do mundo? E são coisas que estão muito bem na nossa capacidade de controlar, né? E aí, são coisas que só fazem com que a nossa energia baixe, o nosso padrão vibratório desce e a nossa imunidade fica prejudicada. Pensamento, claro que a gente não tem como controlar. Eles vêm, mas a gente pode arrumar técnicas e formas de se desviar deles. Procura outra coisa para fazer. Vem um pensamento catastrófico, vai pensar em outra coisa, né? Canta uma música, vai, sai daquele lugar, vai para outro lugar, né? Arruma algo, sai daquela vibração, sai daquela sintonia. Isso é muito importante, né? Um sono adequado. Quantas pessoas, né, agora estão tendo extremas dificuldades para dormir, seja para começar o sono ou seja para manter o sono, né? Às vezes a pessoa acorda lá por 3 horas, 4 horas, 5 horas da manhã e depois para conciliar o sono. Então é necessário aprender técnicas, quem sabe, de relaxamento que possam auxiliar nesse momento, né? Esse entendimento de que a gente não tem as coisas sob controle, não entrar nas histórias que a nossa cabeça conta. Eu tenho uma amiga bem querida que às vezes ouve aí, a Martinha, né? Ela sempre diz que que a gente tinha que deixar os problemas do lado de fora, né? Da cama. No outro dia pega. Não precisava nem pegar, né? Mas, enfim, se a gente tem que carregar, né? Não é na hora de dormir. A gente precisa ter isso na nossa mente, assim, ó, a gente não tem que ser. A gente precisa descobrir técnicas e formas e procurar ajuda, se não é possível, para a gente garantir um sono mais adequado possível. É preciso procurar ajuda se a gente não consegue isso de maneira sozinho. Mas o relaxamento, a meditação, né? Desenvolver pensamentos positivos, são coisas que ajudam, né? Técnicas de respiração. Pessoa ansiosa tem dificuldade de dormir, é natural que tenha, mas é importante a gente começar a focar no hoje, no agora. É só o que a gente tem, gente. Já repararam? A gente desperdiça, às vezes, momentos importantíssimos da nossa vida, pensando em outras coisas e a gente não tá ali naquela hora, naquele momento, né? Às vezes a gente está reunido com alguém que a gente gosta e a gente não tá nem olhando a pessoa, ou a pessoa está falando com a gente está pensando em outra coisa. E é só aquilo ali. A gente tem que ter essa dimensão, isso mais claro, né? O que eu tenho é só este momento. Isto que nós estamos vivendo agora, esse papo agora, quem está ao vivo aqui, é agora. A gente não tem outro momento depois. Pode vir a ter, claro, né? Desejamos todos que teremos, mas a gente que tenhamos, mas a gente tem que focar no que nós temos neste momento. E é hoje, e é aqui, e é agora. Não é ficar pensando nas coisas que passaram ou no que podem vir a acontecer, porque assim a gente perde agora. A gente não está nunca no lugar que a gente está de verdade, né? Então, que tal a gente tentar estar mais presentes, sermos presença real, né? Então, diante da situação que eu tenho hoje, eu consigo manter um pouco mais de serenidade se eu não ficar focando no que pode vir amanhã, né? Ou em coisas que independem de mim, né? A gratidão, né? A gratidão é outro jeito de me cuidar, né? Ser mais grato
pelas coisas, por estarmos respirando. Olha que coisa maravilhosa, quantas pessoas agora estão precisando de respirador, né? E a gente consegue fazer isso. E fazer exercícios de respiração também são coisas bem legais para a gente fazer. Por quê? Porque ajuda o nosso pulmão. Daí, se acontecer da gente precisar algo, ele já está mais, né? Ele já está mais no ritmo da respiração. Quantas pessoas respiram só aqui, ó, né? A gente tem que aprender a respiração cachorrinho. Eu sou uma que vou dizer para vocês que eu demorei muito para aprender a respirar direito de novo, porque a gente sabe respirar. Repararam que os bebês, eles enchem a barriga para respirar, depois eles soltam o ar inteiro. A gente não, a gente tranca aqui. O negócio é a gente aprender a respirar desde lá embaixo do abdômen e ir enchendo, enchendo, enchendo. O nosso corpo nem tá mais tão acostumado, às vezes, a receber tanto ar, né, que a gente não sabe mais respirar. Isso é extremamente importante e nessa hora, aprender a respirar direito, encher tudo, tirar todo o ar, também são formas de autocuidado e, de repente, quem sabe, podem até nos auxiliar de formas que a gente não imagina. Então, exercícios respiratórios são exercícios importantes de serem feitos. Pena que a Karina não está aqui hoje, senão ela ia falar bastante a respeito disso, né? A gente precisa aprender a entregar-se também, a relaxar. Né? E esse relaxamento, essa entrega, faz parte de a gente entender a nossa real dimensão, né? Esses dias essa semana, encontrei um amigo querido, né? Função, e aí, da função do trabalho, e aí ele estava falando justamente dessas coisas que a gente está conversando aqui. E aí o que eu tinha, a questão, né, que ele trouxe foi essa, né, da gente querer fazer o possível para evitar que os nossos familiares fiquem doentes, que não sei o quê, né? E o que a gente pode fazer, gente, além da nossa parte, né? A gente não pode fazer muito. E aí eu estava justamente colocando para ele que às vezes a gente assume determinadas responsabilidades que são demais para nós. Porque a gente não tem essa garantia de que as coisas vão acontecer conforme a gente quer, e mesmo que a gente tome todos os cuidados, a gente precisa ter claro isso. Se algo tiver que passar e se a gente tiver que enfrentar determinadas situações, a gente vai enfrentar essas situações. E é importante que a gente esteja presente, confiante, né? E na certeza de que o que vai acontecer é o que é o melhor, mesmo que não seja o que a gente gostaria. É tão difícil isso, né? Essa entrega, porque a gente, quem é religioso, né? Quem faz as suas orações, quando reza o Pai Nosso, né? Faça a sua vontade. Ora, a vontade de quem, né? A gente supostamente entrega para as forças superiores, né? Mas não, no fundo a gente quer a nossa vontade. Então, os aprendizados, cada um vai ter que ter o seu. E a gente precisa também não assumir culpas que não nos competem, né? Na certeza de que a vida vai se encarregar. Quantas pessoas vão entrar em contato com o vírus e não vão desenvolver sintomas? E às vezes outras, com todos os cuidados possíveis, vão, vão desenvolver, vai ser difícil, vão enfrentar batalhas dolorosas e isso faz parte da nossa necessidade hoje de experiências, né? Então, nesse momento, o autocuidado envolve o autocuidado e o cuidado também também é um cuidado com o próximo, né? Envolve a gente ter todas essas coisas, né? O sono adequado, que a gente falou, a meditação, a gratidão, a atividade física, o sol, ingerir alimentos de verdade, né? Cuidar com o que a gente ingere, né? Prestar mais atenção nisso, isso também vai fazer diferença na nossa vida, né? E ter um cuidado com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. Fazer os nossos planos, sim, a gente precisa fazer planos, mas a gente precisa saber também
que dependendo do que acontecer, a gente precisa aprender a se adaptar, sabe? Eu lembro sempre numa música, eu não me lembro mais quem é, acho que é dos Titãs, né? Não vou me adaptar, né? Ele falava, não vou me adaptar. Quem não se adapta não sobrevive. Quem não se adapta se deprime. Quem não se adapta vive mal. A gente precisa saber fazer do limão a limonada, né? Porque quando a gente fica insistindo que as coisas precisam continuar sendo sempre do jeito que é, a gente não aprende, né? Então, a gente precisa fazer esse aprendizado agora, procurar a gente fazer o que a gente gosta, dentro do que é possível, dentro das coisas que a gente tem, porque em algum momento, e essa é a outra etapa que a Pilar colocou, a pandemia vai passar, né? Vai passar. E nós? O que será de nós quando tudo isso passar? Né? Independente se nós estivermos onde estivermos, né? O que será de nós? Qual vai ser o aprendizado que a gente vai ter? A gente vai ter aprendido e vai ser mais forte? Ou isso tudo não serviu para nada? Né? Os aprendizados precisam ser feitos. A gente precisa evoluir com a situação, com as coisas que nos acontecem, nos tornarmos criaturas melhores. É para isso que a gente está aqui, né? Com a confiança de que, bom, né? Quem tem uma orientação religiosa, procure a sua orientação religiosa. Procure outras coisas além também da sua orientação religiosa. Procure saber um pouquinho mais, de repente até sobre filosofia. Olha que legal, é a oportunidade de a gente fazer esses aprendizados e ver onde a gente pode ajudar, porque há situações agora que vai ser pedido para nós o auxílio, né? Muitas pessoas enfrentando situações difíceis, muitas pessoas enfrentando tanto a questão da morte física quanto a questão financeira. Então, como é que a gente pode ajudar? Quem tem amigos fazendo o conhecidos ou pessoas da sua cidade, né, que está fazendo comida, faça propaganda. Se você compre, se você pode comprar. Se você não pode comprar, faça propaganda do seu amigo, do seu conhecido que tem aquela nova, ou que ela está tentando aquela atividade, né? Vamos procurar investir mais nos comércios pequenos, nos locais menores. São formas de ajudar, né? Além das outras mais conhecidas, que são as doações, né? Mas existem outras, a gente pode ser criativo nisso, né? E ver também que estar disponível, né? Estar de bom humor, estar cuidando-se mentalmente, também é uma grande coisa que a gente já faz, né? Ter uma palavra de estímulo, de otimismo, não ser o primeiro a fazer comentários desagradáveis nas redes sociais, né? Hoje em dia a gente vê as pessoas se agredindo, cada uma que acontece, a gente precisa tomar partido e defender e atacar, e a gente precisa mesmo disso. Antes de fazer, pensa um pouco, né? Será que eu preciso mesmo disso? Em que isso vai ajudar? Em que isso vai contribuir com o meu bem-estar e com o bem-estar daqueles que vão receber aquela minha carga de informação pesada, né? Quando eu entro nisso, eu baixo tremendamente o meu padrão vibratório e eu afeto muito a minha imunidade também, porque a agressividade, a raiva, né? Da onde vem? Vem de mim. E aí a gente fala que as pessoas estão agressivas. Olha só, como se nós não fôssemos também. A gente fala, as pessoas não sabem conversar. E eu? Como é que eu estou me portando? De que forma eu estou interagindo na rede social?
né? Não só na rede social, no dia a dia, de que forma que eu estou interagindo. Então, são coisas que a gente pode pensar, que a gente pode trazer para dentro de nós, né? E refletir, ver o que nos serve, o que não serve, o que é bom, o que não é bom, como é que a gente pode sair dessa, juntos, aprendendo cada vez mais fortes e dispostos a fazer com que o que a gente chama de novo normal, né? Não gosto muito dessa expressão, mas o que a gente chama o retorno às nossas atividades possa ser não voltarmos ao que nós éramos antes, mas voltarmos dispostos a fazer a diferença, fazer uma sociedade mais harmoniosa, quem sabe. Foi ótimo ter estado com vocês, né? Nos vemos aí no domingo, tá bom? Beijão.